Olá, estamos aqui para mais uma aula da Escolha Educação com o professor Fábio Moraes e voltando aí das férias de professores e de Pois estudantes e é, tal, porque a gente é ser humano, precisa de um tempo para descansar, né? é realidade. Como é que você tá, mano? Tudo bem, Mike? E você? Tudo bem? Tudo jóia? Beleza, tudo jóia. O que você tem Cara, para você nós tá. aí? Olha, não é por nada não. Eu ia falar aqui, mas, meu, que estante você tem aí atrás, hein, Ah, cara? é falsa. Dá uma inveja. Não, eu tô vendo que o seu piso tá limpo, cara. Tá até brilhando. É, tá. Um dia eu chego lá. A gente vai continuar uma parte da matéria que a gente tinha deixado para trás, a gente falou sobre circuitos em série. E agora faltou a gente falar de circuitos em paralelo, Beleza, né? É isso muito que a gente bom. vai aplicar hoje essa semana, tá? Legal. Então, se você está aqui com a gente, curte se não curtiu, se inscreve se não for inscrito, compartilha com as pessoas que você acha que pode ser importante dar uma olhadinha nessa aula, comenta, faz perguntas, o professor está aí à disposição Sim. e bora para a aula de física. Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade com essa matéria. Afinal de contas, né, a gente falou sobre resistores em série e agora vamos falar um pouquinho sobre resistores em paralelo. Na aula passada, a gente falou o seguinte: resistor em série, ele tinha algumas características, né? A primeira delas, ele falava o seguinte, que a corrente elétrica, quando ela passa em cada um dos resistores, a corrente elétrica é sempre a mesma, né? Ou seja, vem aqui o elétronzinho, né? Passa aqui no resistor 1, ele também é utilizado no resistor 2 e no resistor 3, né? Então, a corrente era sempre a mesma. Em contrapartida, eu tinha uma soma das tensões, né? Então, parte da tensão elétrica ficava com esse resistor, parte com esse segundo resistor e parte com esse terceiro resistor, tá? Então significava que as tensões eram somadas, tá? E eu tinha uma chamada tensão total, né? E aí a soma das resistências, né, me daria a resistência equivalente, tá bem? Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre resistores em paralelo e aí vai ter uma pequena mudança em relação aos resistores em série. Então vamos dar uma lidinha aqui no que está falando. A associação de resistores em paralelo é todo o conjunto de resistores que, funcionando simultaneamente em um mesmo circuito, são submetidos à mesma diferença de potencial. Olha aqui que engraçado, pessoal. Agora, em vez de eu ter a mesma resistência, né, o mesmo valor de corrente elétrica, o que eu tenho em igualdade é a tensão. Então, a tensão em 3, a tensão em 2 e a tensão em um, todas elas serão iguais, tá? Então, se as tensões são iguais, eu tenho uma pequena variação. Significa que a corrente elétrica, olha só que legal, ó. A corrente elétrica que sai do ponto A, e ela, ao chegar aqui no resistor 3, parte da corrente já fica aqui no resistor 3 e parte dela vai para o resistor 2. Olhando o resistor 2, parte dela fica no resistor 2 e parte vai para o resistor 1. Então significa que em cada um desses nós eu tenho a divisão da corrente. Então aquele utiliza uma parte, é proporcional a cada resistência, tá? Então, aqui na corrente em 3, no resistor 3 eu tenho um valor, a corrente em 2 no resistor 2 um outro valor, e a corrente 1 no resistor 1 eu tenho um outro valor. E aí depois, todas as correntes, né, passando novamente aqui em B, quando ele retorna essa corrente, ela volta a ter a corrente total, tá? Então a gente olha aqui, né,
Uma das primeiras coisas que a gente vai observar é que a corrente elétrica no resistor, ela vai ser dividida entre cada um dos resistores, tá? Então, a tensão total é a soma das tensões, tensão, ó. A corrente total é a soma das correntes elétricas, tá? E aí a mesma coisa é pensar na tensão. A tensão total, ela vai ser igual em todas as tensões. Tensão em 1, em 2 e em 3, tá? E aí vamos pensar o seguinte, lembra que quando eu tinha um resistor em série, quando um resistor, imagina um resistor como fosse uma lâmpada, tá? Se um deles parasse de funcionar, ou seja, se uma lâmpada apagasse, todas elas ficavam sem apagar. Agora, nesse caso, não. Se, por exemplo, o resistor 2 parar de funcionar, ainda continua passando corrente elétrica e continua a tensão no resistor 1 e no resistor 3. Tá? Então, eles continuam funcionando. Tá? Então, significa que, mesmo se eu não tiver um dos resistores, a tensão, o aparelho continua em funcionamento, tá? Lógico, resistor 2 não, porque o resistor 2 queimou, mas o 1 em 3 ele continua, o circuito continua ainda em funcionamento. Onde a gente tem esse exemplo, gente? A nossa residência. A nossa residência, as lâmpadas, né, são colocadas em paralelo, porque se apaga a lâmpada da sala queimar, a lâmpada da cozinha continua funcionando, tá? Essa é a ideia, tá bem? Então vamos lá. Eu tenho aqui um resistor, né? Um circuito, né? Um resistor, ó, um circuito com 3 resistores. E eu também vou ter esses resistores, chamando eles de resistência equivalente, porque lembra que a tensão total, né? A U total é igual a resistência equivalente vezes a corrente total, tá? Só que essa resistência equivalente, diferentemente do que ela em série, ela tem um outro modelo para a gente calcular. Na verdade, eu vou mostrar para vocês 2 modelos, tá? O primeiro modelo, vamos pensar o seguinte: já que as correntes, né, as tensões são iguais, né? Então significa U total é igual a U1 mais U2 mais U3. Não é isso? Desculpa, coloquei mais, né? Mas na verdade é igual, né? Se eles são iguais, vamos segurar isso aqui e vamos lembrar da corrente. A corrente total é igual à soma da corrente em 1 mais a soma da corrente em 2 mais a soma da corrente em 3. Se eu quero saber o valor das correntes, então vou pegar esse I aqui, esse R, e passar aqui dividindo, tá? Então eu vou ter que I é igual a U sobre a resistência. E aí eu vou colocar no lugar da corrente, né, em cada uma delas, o valor da tensão sobre R. Então vou colocar aqui embaixo, ó. Em vez de colocar I total, vou colocar U sobre resistência equivalente, sobre REC. Então vai ser U1, né, tensão 1 sobre o resistor 1, mais U em 2 sobre o resistor 2, mais U em 3 sobre o resistor 3. Lembrando, gente, se as tensões são iguais, então U total é igual a tensão em 1, que é igual a tensão em 2, tensão em 3. Se todos são iguais, eu posso, ó, cortar eles. E o que me sobra é essa informação aqui, ó. 1 sobre, deixa eu até colocar mais bonitinho, né? No meio aqui, ó. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais
1 sobre R2 mais 1 sobre R3. E está aqui a nossa primeira função. Tá? Então, o inverso da resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Segura aqui. Agora eu vou mostrar para você o segundo modelo, tá? Que a gente vai utilizar justamente a soma e o produto, tá? Então, para isso, eu vou usar uma informação, porque 3 valores enche muito, saca? É muito trabalhoso. Mas vamos trabalhar com pelo menos 2, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 sobre REC. Opa. É igual, vou chamar de 1 sobre RA mais 1 sobre um RB. Tá? Só para diferenciar um pouquinho, para mostrar para vocês que eu estou trabalhando com 2 valores, tá? Vamos lá. Para mim trabalhar esse valor em fração, né? Poxa, eu preciso tirar um mínimo, né? Então, para fazer um mínimo aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. 1 sobre REC. O RB, né? Ele vai acabar multiplicando embaixo e vai multiplicar em cima. Percebo que não vai mudar muita coisa. É RA vezes do RB, né? Viu que não mudou nada. E agora, se eu fizer do outro lado, em vez de multiplicar por RB, vou usar por RA, né? Então, aqui, ó, RA sobre o próprio RA vezes o RB. Aqui, gente, eu tenho uma soma de frações onde aqui embaixo estão iguais, não é? RA vezes RB, RA vezes RB. Então, eu mantenho. Então, aqui fica 1 sobre a resistência equivalente. Opa. É igual RB mais RA, tudo isso dividido pelo produto. RA, opa, B não, RB, né? Vezes RB. Como esse camarada está invertido, então vamos colocar aqui, ó. Inverto do lado, resistência equivalente, é igual RA vezes RB, tudo isso dividido por RA mais RB. Então também já tem uma segunda equação. Pessoal, a grosso modo, eu vou falar para vocês. Eu tenho muito mais afinidade, para mim é muito mais prático eu utilizar essa expressão aqui, ó. 1 sobre R e 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Por quê? Porque pode aparecer um monte de resistores em paralelo, e aí para mim fazer esse aqui, eu tenho que fazer 2 por 2. Se colocar o terceiro aqui, vai ficar um número muito gigante, né? Então eu prefiro trabalhar diretamente com ele, tá? E logo mais a gente vai observar isso, beleza? Vamos lá para a próxima página aqui, ó. Vamos lá. Tá aqui novamente. Então aqui tá as relações, né? 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais R2 mais R3, ou resistência equivalente, que é igual ao produto R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, tá bem? Bom, pessoal, vamos lá fazer exercício então? Lembrando de como funciona? Então vamos lá. O exercício fala o seguinte: um arquiteto decidiu construir a maquete de uma casa. Nesse projeto, a instalação elétrica foi representada por 3 lâmpadas, R1, R2 e R3, ligadas em paralelo e conectadas a um gerador de diferença de potencial, um gerador cuja diferença de potencial é 90 volts, como ilustra a figura a seguir. Sabendo que os valores desses resistores são R1 igual a 2 ohms, R2 igual a 3 ohms e R3 igual a 6 ohms, determine a resistência equivalente da associação, P, a corrente total da associação, e C, a corrente elétrica em cada resistor. Bom, gente, como eu tinha falado com vocês antes, você viu que eu tenho 3 resistores, né?
Eu sei que a tensão aqui é 90, né? A tensão é 90. Então, a tensão em cada um desses resistores será igual, né? Então, aqui eu também tenho U que vale 90. Aqui eu também tenho U que vale 90. E aqui também eu tenho U que vale 90. Deixa eu colocar bonitinho aqui, né? Aqui, ó. Que vale 90 volts. Oh, aqui não coloquei 90. Vamos colocar 90 aqui, ó. 90 volts. E ele pede a resistência equivalente da associação. Eu tenho 3 aqui. Se eu fosse usar aquela segunda equação do produto pela soma, eu tenho que fazer primeiro 2, para depois fazer o 2 entre o terceiro. Então, não funciona. Então, vamos colocar aqui, ó. 1 sobre a resistência equivalente, meu jovem, é igual 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Pegando os dados, eu vou utilizar os valores, tá? 1 sobre REC é igual 1 sobre 2 mais 1 sobre 3 mais 1 sobre 6. Professor, como é que eu faço? Eu tenho 3 frações para somar. Meu querido, é fácil, é tranquilo, porque quando eu tenho frações, eu preciso deixar todos os valores aqui embaixo com o mesmo numeral, né? Ou deixo as 3 frações valendo 2, ou deixo as três frações valendo 3, ou deixo as 3 frações valendo 6. E aí eu faço o cálculo. E olha o que é mais interessante, é melhor transformar o 2 e o 3 em 6, não é? Então, vamos lá. 1 sobre REC vai ser... Para me transformar o 2 em 6, não é só multiplicar por 3? Então, se eu multipliquei por 3 embaixo, também vou multiplicar por 3 em cima. Então, vai ficar 3 sobre 6 mais. No segundo, ó, 2 vezes 3 não é igual a 6 também? Então, vou multiplicar por 2 aqui embaixo sobre 6. Mais 1 sobre 6 não dá para fazer nada. Olha que perfeito aqui, ó. 1 sobre REC é igual a... torto, né? Torto não vale. Aqui, ó. Ponho 6 aqui. 3 mais 2 mais 1 vai dar 6. Ô, professor, agora ficou fácil, né? Ficou 1 sobre 1, não é isso? E aqui não está invertido? Eu não quero saber o valor invertido, quero saber o valor da REC. Então, eu inverto ele. Se eu inverter esse lado, eu vou inverter o outro também. E aqui calhou de ser valendo 1 sobre 1, né? Mas aí eu vou ter REC, que é igual a 1 ohm. Opa! 1 ohm. Então, tá aqui, ó. Resistência equivalente da associação igual a 1 ohm. E agora a corrente total, né? Como é que eu vou calcular a corrente total dessa associação? Vamos lembrar da equação da lei de Ohm. Corrente total, né, a tensão total é igual a resistência equivalente vezes a corrente total. E aí, pessoal, a gente acabou de encontrar a resistência equivalente. E nós sabemos que a tensão total é a mesma tensão que está no aparelho. E aí eu sei que o total, que é igual a 90, é igual a resistência que vale 1 vezes a corrente total. E aqui, corrente total, essa vai ser igual a 90 ampere. Ah, lindo e maravilhoso. Fácil, né? Agora ele quer saber a corrente em cada resistor. Para isso, eu vou aplicar, sabendo o valor da tensão, sabendo a resistência em cada uma, eu consigo saber a corrente. E eu aplico novamente
a lei de Ohm. E aqui eu vou fazer aqui, ó, em 1 primeiro, né? Corrente em 1 vai ser U sobre a resistência em 1. E aí eu sei que... eu vou fazer aqui embaixo, tá? I é igual a 90 dividido pela resistência que vale em 1, que é 2. Então, dividido por 2, isso dá 45 ampere. Parece 450, né? Mas é 45, gente. Vou colocar aqui, ó. 45 ampere. Se eu for colocar, ver a corrente em 2, I em 2 é igual a U sobre R em 2. Corrente em 2 vai ser a tensão, que é 90, dividido pela resistência em 2, que vale 3 ohms. Então, aqui, 90 por 3, 30, né? 30 ohms. Opa! 30 ohms. 30 ampere, né? Coloquei ohms, ó, que isso. Corrente. Corrente é 30 ampere. Olha só que interessante. Lembra que corrente total não é a soma corrente em 1 mais corrente em 2 mais corrente em 3? Poxa, o total é 90. Aqui foi 45. Aqui 30. 30 mais 45 dá 75. Para 90, 15, né? Não precisa nem fazer o cálculo. Eu já sei que é 15. Mas vamos calcular. Então aqui, ó, em 3 é igual a no U em 3, né? U total, U em 3 dividido pela resistência em 3. E em 3 vai ser 90 sobre 6. E voa lá. Isso vai dar 15 ampere. Então tá aqui, gente, já tem o cálculo, tá? Das correntes em cada resistor, tá ok? Vamos fazer um outro exercício em que, pelo trivial, a gente pega simplesmente, calcula a resistência equivalente, né? Encontra a corrente, um dos grandes segredos é encontrar o valor da corrente, e aí a gente calcula o valor das tensões, a resistência, o que o exercício pede, né? Mas vamos ver esse outro exercício aqui, ó. Esse exercício é um exercício da PUC, se eu não me engano, tá? É da PUC, 2023. E vamos lá dar uma olhada no que ele está falando para a gente. Ele fala o seguinte: um circuito elétrico é armado com uma fonte e 3 resistores, com a resistência de 1 R1 igual a 1 kΩ, R2 igual a 2 kΩ e R3 igual a 4 kΩ, como mostrado na figura. Então ele está mostrando aqui, né? R1 ele está aqui separado, né? R2 está em paralelo, tá? R2 e R3 estão em paralelos e R1 está em série com esses dois em paralelos, né? Sabendo que a corrente que passa por R3 igual a 2 mA, qual o valor em volts? O valor da voltagem da fonte. Ele quer saber essa informação aqui, ó. Bom, pessoal, vamos separar alguns dados, né? Ele falou que R1, ele é dado em 1 kΩ. Vamos transformar esse quilo, né? 1 quilo igual 10 a terceira ohms. R2 igual a 2 vezes 10 a terceira. E R3 é igual a 4 vezes 10 a terceira ohm. E ele diz também que em R3 a corrente vale 2 mili. Mili é menos 3, né? 10 a menos 3 ampere. Então, matematicamente, são essas informações, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, ele não é trivial, tá?
não é trivial, não é fácil de eu calcular simplesmente a resistência equivalente. Vou chegar num número muito complexo, tá? Muito difícil. Então vamos tentar por partes, dentro do que a gente acabou de perceber, no que acontece no resistor em série em paralelo, tá? Então, vou colocar aqui mesmo, vou tentar colocar aqui, tá, gente? Então vai ser mais difícil. Mas eu vou colocar aqui, ó, fazer uma risquinha, tá? Se a gente souber o valor da tensão aqui em 3, automaticamente a gente descobre o valor da tensão em 2. Descobrindo a tensão em 2, a gente consegue achar a corrente que passa em 2, porque a corrente em 3 eu já sei. E a corrente em 3 mais a corrente em 2 é a corrente que passa em R1. É essa corrente aqui, ó. E se eu tiver o valor da corrente aqui em 1, poxa, eu já tenho a resistência, calculo as tensões. Vamos fazer assim, então? Então vamos lá. Calculando a corrente em 3. Tá? A corrente não, a tensão em 3. U em 3 é igual a R3 vezes I em 3. E aqui eu vou colocar para cá. Tensão em 3 vai ser resistência em 3 que ele me deu, vale 4 vezes 10 a terceira. Então, 4 vezes 10 a terceira, vezes a corrente em 3, que é igual a 2 vezes 10 a menos 3. Esse cálculo aqui, ó, 4 vezes 2, isso dá 8, né? Então, 8. 10 a terceira com 10 a menos 3, opa, eu corto eles. Então, aqui, ó, U em 3 igual a 8 volts. E isso aqui é o mesmo valor que a tensão em 2. Então, U em 2 também vale 8 volts. Ok? Então, já tenho a tensão em 2 e a tensão em 3. Agora, vamos calcular a corrente em 2. Então, para me achar, deixa eu passar uma linha aqui de novo. Achar a corrente em 2. Então, eu vou pegar os dados que eu tenho em 2, tá? Eu tenho a tensão em 2. Aqui eu sei que U em 2 igual a R em 2 vezes I em 2. E aí eu vou pegar as informações. A tensão eu tenho que vale 8, que é igual a resistência em 2, que vale 2 vezes 10 a terceira, vezes a corrente em 2. Isso aqui eu vou passar dividindo, né? Eu vou chegar nesse resultado aqui, ó. E em 2 é igual a 8 dividido por 2 vezes 10 a terceira. 8 dividido por 2 dá 4. Esse 10 a terceira que está embaixo passa para cima e troca o expoente. Vai ficar em 4 vezes 10 a menos 3 miliampere. Tá vendo que a mesma igualdade aqui, ó, a mesma casa, né, a mesmo ordem de grandeza. Então já tenho a tensão aqui, ó, 4 a tensão, não, a corrente, né, que vale 4 vezes 10 a menos 3 em 2. E aí eu sei que a soma das correntes, né, em 2 e em 3 dá a corrente 1. Então, eu sei que a corrente total do circuito é igual à corrente em 1, que é igual à soma da corrente em 2 mais a corrente em 3. E aí, ó, pegando esses dados, né, em 1 vai ser a soma de 2 vezes 10 a menos 3, mais 4 vezes 10 a menos 3. Ou seja, 6 vezes 10 a menos 3
milha ampere. Deixa eu colocar aqui, M ampere. Esse zerinho está atrapalhando, deixa eu tirar ele fora, isso. Então, eu já tenho a corrente total do circuito. Vou colocar só esse menos aqui, bonitinho, né? Aqui, ó, menos 3. E aí, se eu quiser encontrar o valor da corrente total, simplesmente eu vou calcular o quê? A tensão que passa em 1. Porque a tensão em 2 e 3 já tenho. Agora eu uso os dados e calculo a tensão em 1. U em 1 é igual a R1 vezes I em 1. E aí a tensão em 1, em 1zinho, vai ser a resistência em 1, que é 1 vezes 10 a terceira, vezes a corrente, que é 6 vezes 10 a menos 3. Isso vai dar um total, vou colocar aqui embaixo, em 1, que é igual a 6, ó, 10 a terceira com 10 a menos 3, corta, vai ficar 6 volts. E aí vamos lembrar, esses dois resistores estão em paralelos, as tensões são iguais. Esse camarada está em série. Então aqui, ó, as tensões são iguais, né? E vale 8 volts. E a tensão desse outro camarada, ele vale 6 volts. Então aqui a tensão total do sistema, do circuito, né? Vai ser tensão em 1 mais tensão em 2, eu vou colocar 2/3. Então, a tensão total é igual a tensão em 1, que é 6 volts, tensão em 2/3, que é 8 volts. 2 mais 3, 2 mais 6, isso vai dar 14 volts, tá? Então, esse é o nosso resultado. E aí, ó, 14 volts. Tá ok, gente? Bom, gente, quero agradecer a vocês por mais essa aula, tá? As próximas aulas a gente vai estar começando a falar também da parte da primeira série e segunda série, também focado em vestibulares, tá ok, gente? Queria agradecer a todos por assistir essa aula e queria que vocês dessem like, o curtir, tá? Assinem aí o canal, tá? Por favor, ajude a gente nesse compartilhamento entre nós professores. Queria agradecer a todos e um abraço e até mais. Falou!